Fala galera, bem-vindo a mais uma aula da Sparta Academy e agora nós estamos na nossa aula número 2 do módulo 07 e hoje nós vamos falar sobre os princípios de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer, o Heavy Duty. Como vocês acompanham aí as outras aulas passadas, eu sempre falei que a base da minha árvore genealógica é Mike Mentzer. E aí, Mike Mentzer foi o cara que me chamou, que chamou a minha atenção sobre o treinamento de alta intensidade. Eu gostei muito do estilo de pensamento de Mike Mentzer, gostei muito da forma como ele via o treinamento de alta intensidade. Então, tudo que eu pude ler, tudo que eu pude estudar e tudo que eu encontrava sobre Mike Mentzer me chamava a atenção. Então, tudo que eu podia, eu lia sobre ele. Como eu já falei, várias curiosidades, estilos de vida de Mike Mentzer. A gente vai falando de acordo com as nossas reuniões, com os nossos encontros, e aí eu vou passando alguma história do que eu soube, que eu fiquei sabendo que aconteceu com o Mike Mentzer, ou eu vou falar mais detalhes sobre os princípios de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer com outros detalhes ou mais detalhes. Mas agora, nessa nossa aula, nós vamos estudar os princípios de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer. Não tem tudo como eu falar, né? Não tem como eu falar tudo sobre o treinamento de alta intensidade, todos os princípios de Mike Mentzer, como ele via, em uma aula só. Por isso que é sempre importante levantar questões das nossas reuniões e falar mais disso daí aqui na nossa escola, no nosso grupo. Mas eu venho trazendo para vocês aqui os 7 pontos do princípio de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer, o que ele via como importante para o treinamento, e vou levantar algumas questões, vou levantar aqui assuntos importantes e referentes ao treinamento de alta intensidade. Mas como eu falei, não tem como falar de todos esses assuntos em uma aula só. Pode ser que a aula fique um pouco mais longa, se ela ficar muito longa eu acabo cortando, mas eu vou tentar ser muito breve. Vou tentar falar aqui para vocês coisas objetivas, só que sem enrolar muito, tá bom? E eu, para completar essa aula, né, de Mike Mentzer, eu deixei disponível para download um e-book, né, de 21 páginas falando detalhadamente sobre todos os princípios de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer. De tudo que eu estudei, que eu compilei, que eu tirei desses livros que Mike Mentzer escreveu, vão estar lá, referente somente aos princípios de treinamento. Então, como complementar a essa aula aqui, para vocês entenderem como o Mike Mentzer viu o treinamento de alta intensidade, foi que eu deixei disponível esse e-book. É extremamente importante vocês baixarem o e-book, ler, tá? Tudo que tiver escrito ali dos princípios de treinamento são as palavras de Mike Mentzer, são o que o Mike Mentzer via no treinamento, e eu deixei isso disponível para vocês conseguirem estudar, como uma forma de vocês lerem e relerem, para realmente aprender e assimilar o que Mike Mentzer falava sobre o treinamento de alta intensidade. Então, às vezes vai falhar aqui alguma coisinha que eu deixei passar nessa aula, porque eu vou dar uma geral, vou dar uma generalizada nos princípios de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer. Então aí lá naquele e-book vocês vão encontrar todos os detalhes, todo o ouro, toda a fonte de Mike Mentzer. Então é importante vocês lerem como complementar a nossa aula daqui. E entendido sobre isso, tudo que está ali naquele e-book foi tirado do que eu li nos livros de Mike Mentzer, que foram esses daí da nossa capa. Mike Mentzer então publicou 4 livros, né, extremamente importante aí para o treinamento. E dentre esses 4 livros aí, ó, tem o treinamento de alta intensidade, que no inglês High Intensity Training. Tem o segundo aí, que é Músculo em Minutos. O Heavy Duty 1, que foi o primeiro livro de Mike Mentzer, esse da capa branca. E o Mike Mentzer Mente e Corpo, né, que é o Heavy Duty 2, né, Mente e Corpo. E esse foi o segundo livro que Mike Mentzer escreveu. Dentre esses 4 livros aí, eu já li de capa a capa o primeiro, o Heavy Duty 1, o High Intensity Training, Heavy Duty 1 e o Heavy Duty 2. Somente o Músculo em Minutos eu não li todo, só li alguns pedaços que eu acabei encontrando. Mas tudo que está ali foi tirado, no e-book que eu deixei para download, foi tirado desses livros de Mike Mentzer. Então vamos começar a nossa aula de hoje. E o assunto aqui é Heavy Duty, os princípios de treinamento de Mike Mentzer.
Para começar a nossa aula aqui, eu gostaria de deixar claro que Mike Mentzer, como falado em aulas anteriores, principalmente sobre na apresentação de Mike Mentzer, o Mike Mentzer ele gostava muito dessa questão médica, então ele até chegou a entrar na faculdade de medicina. E Mike Mentzer ele via e sempre abordava que o treinamento de musculação, o treinamento resistido, ele é uma ciência. E ele parte dos princípios da ciência médica. Então, o treinamento ele tem que ser de forma científica, ele é de uma forma lógica. E é assim que Mike Mentzer compilou os 7 princípios de treinamento de alta intensidade do Ray Viduri. O primeiro princípio de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer é a identidade. Essa é a base do treinamento de alta intensidade vista por Mike Mentzer. O segundo é a intensidade. O terceiro, duração. O quarto é a frequência de treinamento. O quinto princípio é especificidade. E o sexto, adaptação, tendo como último princípio do treinamento de alta intensidade o sétimo, progressão. Esses são os 7 princípios de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer, o Ray Viduri. E eles partem de uns princípios da ciência médica. Como eu falei antes, não tem como eu falar de todos os princípios detalhadamente aqui nessa aula do treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer. Eu vou dar uma pincelada, vou dar uma generalizada e explicar para vocês terem uma ideia dos princípios de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer. Lembrando que, na hora que nós chegarmos lá no módulo Caos, eu vou explicar detalhadamente em cada aula, cada princípio do método Caos. Aí lá eu vou destrinchar cada um dos princípios em cada aula específica para cada um. Por isso que aqui é uma generalizada. E o treinamento de alta intensidade que eu chamei de Caos, vocês já bem sabem que vem dos princípios de treinamento, de tudo que eu estudei, eu venho moldando, fazendo a metodologia dos treinamentos de alta intensidade que eu encontro em Arthur Jones, Mike Mentzer e Dorian Yates, e também de outros livros de fisiologia, livros do Tratado de Musculação, enfim, de outros autores que eu acabo estudando aí sobre o treinamento de alta intensidade. Então eu vou compilando e moldando a minha maneira. Aqui Mike Mentzer compilou e moldou a maneira e a forma como ele via do que ele estudava, dos autores que ele estudava e das pessoas que ele acompanhava. Então aí, só para deixar claro, na hora que a gente entrar no método Caos e falar sobre os princípios de treinamento do método Caos, eu vou destrinchar detalhadamente cada um dos princípios. E no primeiro princípio, então, de Mike Mentzer é a identidade. A identidade, pessoal, ele também é a base dos princípios científicos do treinamento, né, que se chama individualidade biológica. Todos vocês acabam conhecendo aí sobre o princípio de individualidade biológica. O treinamento tem que ser montado em cima desse princípio. Mike Mentzer, então, no primeiro princípio dele, ele chama de identidade. Tudo que existe tem uma identidade e uma natureza. Uma entidade só pode agir apenas de acordo com a sua natureza e não pode agir de outra maneira. É por isso que uma coisa é o que é e não pode ser mais nada. Como um filósofo já dizia, A é A e não pode ser B e nem ter som de B. Então, esse primeiro princípio aqui é a base. A identidade é a base dos princípios de treinamento, de qualquer treinamento, e também de Mike Mentzer no Ray Viduri. Então, ele coloca identidade não só como individualidade biológica, por quê? Porque ele fala que tudo que existe tem uma identidade e uma natureza. Então, quando o Mike Mentzer fala isso daí, ele fala que um ser humano, ele é um ser humano. E ele vai responder de uma forma como todo ser humano. E ele também dá um exemplo que, tipo assim, tudo que existe tem uma identidade. E é por isso que uma pedra é uma pedra, ela não pode voar. A não ser que você taque ela em alguém, mas ela não pode voar, ela não pode falar. Um passarinho também, como é a natureza dele, o princípio da natureza dele é ser um passarinho, ele não vai falar, conversar como nós. Essas são as questões que Mike Mentzer via. E você, por ser humano, você vai responder ao treinamento de alta intensidade, você vai responder ao treinamento de outra maneira, nem que se for o aeróbico, da mesma forma, porque são a identidade daqueles estilos de treino. Então, da mesma forma que tem individualidade biológica na identidade,
A identidade do treinamento também é válida. Você vai responder de maneiras específicas de acordo com a identidade do seu treinamento. Um treinamento para ganhar resistência é um treinamento para ganhar resistência. Um treinamento para ganhar força é um treinamento para ganhar força. Um treinamento para desenvolver força e volume muscular é um treinamento para ganhar força e volume muscular. Um treinamento para emagrecer, visando a parte aeróbica de baixa intensidade e longa duração, é um treinamento específico, tem essa identidade, essa característica de trazer maior queima. Então você tem que entender os princípios de identidade. É por isso que ele sempre afirmava que uma coisa é o que é e não pode ser mais nada. Que parte desse princípio de identidade. Então, quando nós vimos essa questão de identidade, fica claro que ganhar a massa muscular é uma reação adaptativa ou defensiva do corpo às demandas de um estresse de treinamento de alta intensidade. Então, qual que é a identidade do treinamento de alta intensidade? É causar uma lesão e estimular os processos de hipertrofia muscular. Você estimula a hipertrofia muscular, porque essa é a característica. E o seu corpo ele vai gerar uma reação de adaptação, porque é a identidade da fisiologia do corpo humano. Ele vai tentar se ajustar e se adaptar, tentando gerar uma proteção, uma defesa contra esse treinamento de alta intensidade. Então o corpo humano responde dessa maneira. E Mike Mentzer, como via os princípios de treinamento, uma ciência do treinamento vinda da ciência da medicina, da parte médica, é exatamente por isso. Porque nós somos seres humanos e todo mundo tem a mesma fisiologia muscular. Então todo mundo vai responder da mesma maneira aos processos hipertróficos. É claro que aí na parte de individualidade biológica, algumas pessoas vão responder de maneiras mais rápidas, outras vão responder de maneiras mais lentas, mas todos respondem da mesma forma aos estilos de treinamento, mesmo que sejam em tempos e frequências distintas, porque é a identidade do processo fisiológico do corpo humano. Construir tamanho e força muscular requer um tipo específico de treinamento, que é a identidade do treino. Então, quando eu estou aqui listando para vocês a identidade, nós lembramos que são a natureza das coisas, a sua natureza, a natureza do ser humano e também a natureza do treinamento. Cada estilo de treinamento vai trazer uma resposta adaptativa ao corpo humano. O segundo princípio de Mike Mentzer é a intensidade. A intensidade é um dos fatores mais importantes aqui da nossa escola, tudo que a gente fala é voltado à intensidade. A intensidade são os estímulos musculares de contração para você estimular a hipertrofia muscular. Onde, quando nós falamos da intensidade, nós aqui sabemos que nós vamos estar treinando em esforço máximo, com cargas altas, estimulando até a falha muscular momentânea para tentar estimular a hipertrofia muscular. E esse princípio de intensidade é o princípio responsável, então, por alterações que resultam em crescimento muscular. Como eu falei, o estímulo muscular. Nós vamos chegar até o limite máximo. A intensidade pode ser definida como a habilidade momentânea que o indivíduo é capaz de exercer, até chegar ao ponto em que seja impossível realizar uma outra repetição. De maneira clara aqui, então, para a gente deixar claro, a intensidade que nós a gente sempre vem falando aqui, que é aquele ponto onde você vai executar a sua série com o máximo de carga que você conseguir desde que o exercício esteja sendo feito de forma correta e no máximo de repetições que você conseguir empregar naquela série, até você conseguir chegar a um ponto onde seria impossível realizar uma outra repetição. Isso significa que você chegou ao máximo de intensidade das suas contrações musculares. Esse é o princípio principal para você conseguir estimular a força e o sinal anabólico, estimular a hipertrofia muscular com um treinamento específico de intensidade. Então, o treinamento de alta intensidade pode forçar o seu corpo a recorrer à sua capacidade de reserva o suficiente para estimular o crescimento muscular. O que Mike Mentzer tem a dizer sobre nesse princípio? É que nós temos uma capacidade limitada de reserva muscular. Então, o seu corpo, a sua musculatura, ela acumula fonte energética para ela, que é o glicogênio muscular. Quando você treina em alta intensidade,
você usa essa capacidade energética. Só que esse músculo é visto como um tanque, ele só tem um limite X de capacidade de acumular aquela energia. Mais do que isso, ele transborda. Mas quando você vai treinar em alta intensidade, você tem que usar esse processo fisiológico de energia, até o ponto de desgastar essa energia muscular. Depois de desgastar e levar essa alta intensidade, acabando com esse glicogênio muscular, o seu corpo vai então readaptar, vai mandar de volta o glicogênio muscular, vai tentar armazenar de volta essa fonte energética. Só que aí, como o treino foi muito intenso e ele se perdeu muita energia, ele vai tentar estimular mais ainda a hipertrofia. Ele vai tentar hipertrofiar, ganhar volume muscular com a intenção de conseguir armazenar mais glicogênio muscular. E qualquer coisa que você faça para tornar o seu treinamento mais difícil será um passo na direção certa. Essa é uma das frases que eu mais lembro na hora de treinar dos princípios de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer. Quando eu estou treinando e as coisas começaram a se tornar fácil no meu treinamento, eu tenho que tentar pensar o que eu posso fazer para tornar o meu treinamento mais difícil. Porque se tiver mais difícil, eu vou conseguir aumentar a intensidade. E se eu estou aumentando a intensidade, eu estou desgastando mais o meu sistema energético de glicogênio muscular. E isso é o que vai fazer eu forçar meu corpo a gerar mais hipertrofia, estimular mais a hipertrofia muscular. Então, tudo que você fizer aí para deixar seu treinamento mais difícil é um passo certo na direção do seu treinamento, onde você busca o seu objetivo de ganhar força e volume muscular. É exatamente aqui, nessa parte, quando tudo está ficando fácil, que a gente começa a acrescentar alguns sistemas de treino, combinação de exercícios, tentar aumentar mais a carga, tentar aumentar mais ainda o nosso esforço, porque nós estamos, então, tentando aumentar a intensidade. Depois, o terceiro princípio de treinamento de Mike Mentzer é a duração. Lembrando, pessoal, que uma coisa que eu deveria ter falado no começo, não falei, todos os princípios de treinamento de Mike Mentzer, eles se entrelaçam. Você encontra pontos de um princípio em outros princípios. E realmente tem que ser assim, porque eles têm que estar conectados, eles têm que estar entrelaçados para se fazer valer, para se fazer realmente gerar toda essa bola aí, né? Todo esse circuito aí para desenvolver força, volume muscular ou emagrecimento, porque esses princípios, para ser válido mesmo e transformar-se em uma ciência, eles têm que estar entrelaçados, eles têm que estar ligados, eles têm que estar conectados. São muito pouco detalhes que fazem eles se tornarem diferentes, mas na maioria dos casos eles têm que estar entrelaçados para se fazer valer. E no terceiro princípio de treinamento de alta intensidade de Mike Mentzer, nós encontramos então a duração. E Mike Mentzer falava a seguinte forma sobre a duração: quanto maior a intensidade, menor a duração do treino. Um treino de alta intensidade deve, por sua própria natureza, ser breve. Como eu falei, conectando um princípio com o outro. Vocês sabem que, vocês também já viram aqui nas aulas passadas, principalmente na aula da introdução ao treinamento de alta intensidade, que você só consegue levar um volume e uma intensidade até um X ponto. Depois disso, você vai ter uma encruzilhada. E aí você escolhe, ou você vai para o alto volume, que a intensidade vai cair, ou você vai para a alta intensidade e o seu volume vai se acabar. E os livros de fisiologia muscular, nós também encontramos isso, e vocês, como profissionais, já viram várias vezes aí nos princípios fisiológicos, né? Quando a intensidade está muito alta, a duração cai. Quando o volume está muito alto, a intensidade vai cair, e vice-versa. Quando, né, o volume está baixo, a intensidade está alta, e eles são interdependentes. Esse é um princípio da interdependência do treinamento. Quando um está alto, o outro cai, e vice-versa. E qualquer exercício realizado além do mínimo necessário para estimular o crescimento muscular é um desperdício de tempo, esforço e é contraproducente. Mike Mentzer via o treinamento de musculação com a intenção de ganhar volume muscular e força muscular como tendo que ser de alta intensidade. E você tem que estimular da maneira correta. O seu treinamento não pode ser muito longo. Se ele estiver sendo muito longo, é que em algum ponto você está errando. Ou você está errando na intensidade de sobrecarga,
ou você está errando na intensidade do seu esforço. Em algum ponto você está errando aí, porque ele não pode ser muito longo. Só que também ele não vai ser tão curto assim, né? Principalmente se você não for tão forte, porque você tem que ter uma duração aí também do seu treinamento, correto? Né? Então, quando você se torna muito mais forte, a intensidade vai aumentando muito mais. E aí, quando você se torna muito mais forte, nós falaremos isso mais pra frente, o volume de treino vai caindo. Só que se você começou a treinar agora e achar que tem que fazer o mínimo possível, só que você não é tão forte assim, não consegue colocar tanta intensidade assim, aí o seu volume vai ter que ser aumentado. Só que você tem que sempre ver o seu treinamento com a duração do treino ideal. Não é que vai ser curto ou vai ser longo. Vai ser ideal para você. E você tem que entender essas questões aí e tentar achar o seu ponto do que é ideal para você. Às vezes você não está evoluindo porque você está treinando muito pouco e acha que você está conseguindo empregar uma intensidade tão alta e na verdade não está. E se você estiver treinando muito volumoso, é que você não está conseguindo colocar a intensidade ideal para você. Então você tem que achar um ponto ideal. E aí, quando você acha o seu ponto ideal, é só aquilo que é necessário para estimular a hipertrofia muscular. E tudo que você fizer a mais, aí Mike Mentzer fala, se você fizer a mais do seu ponto ideal, do seu treino que você desgastou suas reservas energéticas, foi lá e estimulou o máximo a sua hipertrofia muscular, tudo que você fizer a mais vai ser um desperdício de tempo e de esforço. Além do mais, que se você foi lá e desgastou todo o seu sistema energético, estimulou a hipertrofia muscular, tudo que você fizer a mais, você pode estar correndo um grande risco de se gerar o overtraining. Porque você vai estar cavando mais ainda um buraco energético, tirando das suas reservas de capacidade de fonte energética de outros lugares, ou gerando catabolismo, né, que é perda da massa muscular para tentar fornecer energia, porque já não tem mais, se acabou. Então, os seus exercícios têm que ser o mínimo necessário para estimular o crescimento muscular. Mas esse o mínimo necessário não significa que você vai fazer tão pouco volume de treino, principalmente se você é um iniciante. Então, outra forma que o Mike Mentzer via sobre a duração do treino é que executar os exercícios e séries além do menor limite necessário, é aquilo que eu falei, o menor limite necessário para você, para cada um, de acordo com a sua individualidade biológica, irá prejudicar e dificultar a recuperação, que é uma das fases mais importantes para o processo de crescimento. Mais não é melhor, menos não é melhor. A quantidade exata necessária é a melhor. É o que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então, quando se fala em treinamento de alta intensidade, muitas pessoas acham que é o volume baixo, bem curto, o mínimo. E realmente ele é o mínimo possível, mas dentro da individualidade biológica de cada um. Alguns conseguem tolerar um volume maior, outros conseguem tolerar um volume menor. Alguns necessitam de uma duração e um volume maior porque não é tão forte ainda e não conseguem empregar tanta intensidade. Tem que recrutar unidades motoras, tem que conseguir aumentar a carga. Mas outros já estão muito mais fortes, aí eles vão necessitar de uma duração, um volume menor. Então é sempre voltado à individualidade biológica. E executar exercícios e séries além do menor limite necessário realmente irá prejudicar e dificultar a sua recuperação. Porque olha só, como eu falei antes, nós temos uma limitação de reserva energética. E quando você treina, você desgasta o seu sistema energético. Quando o seu corpo desgastou o máximo o sistema energético, ele vai fazer o possível primeiro para recuperar o sistema energético que foi perdido e não estimular a hipertrofia, não já crescer, né? Ele vai estimular a hipertrofia muscular, só que ele já não vai crescer, fazer você hipertrofiar. Ele primeiro vai fazer voltar o sistema energético para ele ficar bem, para ele ficar com os estoques de energia mais equilibrados, para caso que se precise de alguma coisa, ele tenha energia ali novamente. Só que aí, se você vai lá e faz muita coisa, muito volume de forma desnecessária, ele está cavando mais ainda os seus processos de energia. E aí ele vai começar a catabolizar, tirar energia de outras funções, tirar energia de outras capacidades, né? Nós precisamos de energia para tudo. Nós precisamos de energia para o coração bater, nós precisamos de energia para respirar, nós precisamos de energia para crescer o cabelo, nós precisamos de energia para tudo nessa vida. Tudo debaixo do sol tem uma forma de energia. E na construção muscular nós precisamos de muito mais energia ainda. Só que para fazer isso nós temos que voltar os nossos estoques de energia muscular.
E se você ficar cavando muito, você não consegue encher o tanque. E aí, quando você não enche o tanque, ele não vai gerar hipertrofia. Aí já imaginou que depois, que nós vamos falar mais pra frente, que é sobre a frequência, aí você vai lá e treina de novo? Se ele nem recuperou os seus estoques de energia de antes e você vai lá e treina de novo, você vai causar muito mais um curto-circuito nesse processo de recuperação da energia. Porque aí ele vai começar a desgastar de novo. E você faz um treino igual, volumoso, igual que você estava fazendo antes, aí os estoques de glicogênio vai abaixar mais ainda. E aí suas fontes de energia vão abaixar mais ainda. Então por isso que a duração do treino tem que ser ajustada da melhor forma para acabar com os seus estoques de glicogênio muscular, a fim de apenas estimular o crescimento muscular. Entendendo esse princípio da duração, nós entramos então no quarto princípio, frequência, que é um dos princípios que mais confundem a cabeça das pessoas que querem treinar, principalmente aqueles que querem treinar em alta intensidade, e é um dos princípios que confunde a cabeça dos treinadores, das pessoas que são personal trainer, treinadores aí e dos coaches, né? Mike Mentzer via da seguinte forma a frequência: sessões de treino pouco frequentes permitem que os subsistemas de recuperação atinjam um tempo adequado para se recompor. É o que eu acabei de falar agora há pouco sobre o sistema energético, que você deixa o seu corpo se recuperar e aí você vai lá e treina de novo, ele está abastecido. Às vezes até maior, porque você conseguiu gerar hipertrofia, deu tempo para o seu corpo descansar, a hipertrofia acontece, se acumula mais energia, aí você vai treinar de forma intensa, vai abaixar os estoques de glicogênio muscular. Se você treina antes dos estoques de energia ser recompostos, você vai causar um buraco mais profundo. Se no treino o seu desempenho está se deteriorando, verifique a força, ajuste na frequência para não treinar muito, mas não deixe que essa descoberta diminua seu entusiasmo pelo treino. Olha só, vou repetir que esse aqui é um ponto importante. Mas não deixe que essa descoberta diminua o seu entusiasmo pelo treino. Quando as pessoas vão treinar em alta intensidade e percebem que tem que treinar em frequência baixa, elas acabam passando por um processo psicológico que acabam perdendo o foco de treinar. Eu vou lá e vou treinar tão intensamente e depois eu vou descansar 1 ou 2 dias. E aí ela acaba perdendo o foco de se treinar. Então isso daí acontece com algumas outras pessoas. Na verdade, elas deveriam aumentar o foco. Se ela estiver entusiasmada, focada, ela vai treinar com uma forma mais intensa. Mas algumas outras pessoas você tem que saber moldar um pouco essa questão psicológica. Isso aqui eu estou falando para vocês da minha parte de experiência, porque senão ela relaxa. Ela acaba relaxando e fica um pouco mais preguiçosa. Por isso que Mike Mentzer já até falava assim, não deixe que essa descoberta diminua o seu entusiasmo pelo treinamento. Porque você só vai descansar para se reajustar aos seus fatores energéticos a fim de recompor seu sistema energético para tentar gerar mais hipertrofia muscular. Mike Mentzer levantava algumas questões da seguinte forma: por que você acha, né, como tem a parte de fisiologia, da parte de Mike Mentzer como a forma de pensar dessa filosofia de treinamento do Heavy Duty, Mike Mentzer sempre levantava as questões para saber o que fazer, o que empregar no seu estilo de treino. Por que todo mundo acha que tem que treinar todos os dias? Por que todo mundo acha, por que você acha que tem que treinar um dia sim, um dia não? Ou por que tem que ser 2 dias sim, um não? Por que não pode ser um dia sim, 2 não? Um dia sim, 3 não? 2 dias sim, 2 não? 2 dias sim, 3 não? Mike Mentzer levantava essas questões. Todo mundo achava que tem que treinar todo dia, ou senão 2 dias e descansar quando estava com a frequência baixa. Mike Mentzer levantava uma questão também, que quando começou a se falar que precisava de haver descanso para recuperação, começou a se separar muitos grupamentos musculares, treinando um grupo por dia, um grande e um pequeno por dia para descansar e até recompor. Você recuperaria toda a sua musculatura até voltar ao treino de novo, que seria uma vez na semana. Só que olha só, Mike Mentzer falava da questão da frequência, porque quando você treina um grupo muscular, vamos supor que você treinou lá peito e bíceps, e você desgastou o máximo do seu sistema energético, você acabou ali com o glicogênio muscular. E aí o seu corpo não vai se recuperar para o outro dia com tão eficiência, dependendo do seu treinamento, dependendo da alimentação que você faz, dependendo do descanso que você tem, às vezes não volta toda aquela frequência. E aí mesmo que você vai treinar coxas no outro dia, você pode não ter recuperado totalmente seu sistema energético muscular. E aí você vai acabar com as suas reservas energéticas novamente, que nem tinha
vida supercompensação ainda. Então, Mike Mentzer via essa frequência dessa forma e desse fato, deixando realmente o sistema energético se recuperar e não visando somente a musculatura que foi treinada ali. Porque senão você não teria toda a capacidade de energia para treinar coxas em alta intensidade. Ele também falava que para não se comparar aos atletas, porque os atletas possuem um metabolismo com maior tolerância ao estresse do exercício do que as pessoas mais comuns, que somos nós. Então todo mundo vai lá quando quer começar a treinar, eles vão ver o que os campeões fazem, o que os atletas fazem. Aí geralmente procuram na internet para ver a rotina de treino daqueles atletas, e eles procuram revistas para ver o que os atletas fazem. E na verdade o Mike Mentzer também falava para tomar um certo cuidado com isso daí. Porque os atletas voltados ao fisiculturismo, os atletas campeões, os atletas que têm uma genética voltada para isso, já é de novo o princípio de identidade, né? Individualidade biológica. É que esses atletas têm uma capacidade de recuperação mais rápida. Então eles treinaram e desgastaram hoje, amanhã, com o uso dos recursos ergogênicos que eles usam e devido à genética que eles têm, eles já se tornariam prontos para treinar novamente em alta intensidade no outro dia. Porque eles se recuperam mais rápido, parece que nada se aconteceu. Então eles têm uma tolerância ao estresse maior. Já tem pessoas que não. Aquelas pessoas que têm maior demora para recuperar o sistema energético deveriam dar um descanso um pouco maior. São aquelas pessoas que têm dificuldade de ganhar volume muscular. Porque Mike Mentzer fala que depois de estressar o corpo com um treinamento de alta intensidade, você deve descansar, permitindo assim que ele responda com um acúmulo compensatório de novo tecido. E se você tem dificuldade em recuperar seu sistema energético, você não deveria treinar, você tem que descansar. Porque quando você abaixa seu sistema energético, lembrando que ele só vai gerar uma hipertrofia depois de ter voltado e recuperado seu sistema energético. Depois que os estoques estão completos, aí sim ele aumenta, faz o processo compensatório, e aí depois então ele hipertrofia, aumenta o volume muscular, então depois ele vai acumular mais energia, por isso você fica mais forte. Por isso que você ganha mais energia para treinar, porque gerou uma hipertrofia. Essa hipertrofia aumentou o tanque de combustível, que aumentou a massa muscular, e aí então seu corpo consegue acumular mais fonte energética para ele ali naquele músculo, que é o glicogênio muscular. Outro detalhe que o Mike Mentzer sempre vem falar, que o erro dos fisiculturistas é acreditar que uma rotina, que é aquilo que eu falei, dividida em 6 dias por semana, fornecerá o crescimento necessário e adequado para o treinamento. Isso não é real, não pode ser real. Porque às vezes, que nem eu te falei, você treinou perna muito pesado. Vamos supor que você treinou perna muito pesado, ou você fez só costas. Você fez só costas e aí colocou terra. Só fez costas, um grupo muscular só, e acabou colocando terra aí nas costas também, para lesionar mais ainda as costas. E aí, no outro dia, você acorda parecendo que um trator passou por cima de você, que você foi atropelado por um caminhão. Seu sistema energético foi muito debilitado. Você acabou com suas reservas de energia. E mesmo que depois aí, de a cada 2 horas você estava comendo uma refeição com carboidrato, você acorda no outro dia moído. Então, mesmo que você fez costas e no outro dia seria ombro e tríceps, que são grupos musculares pequenos, você não teria toda a energia necessária para treinar ombro e tríceps em alta intensidade e estimular localmente a hipertrofia naquele local. Nós vamos falar em outras aulas e futuramente, mais para frente aqui eu vou entrar em detalhes, sobre esses estímulos locais aí, de quando a gente treina, que você vai desgastar todo aquele sistema energético ali local e mandar maior hipertrofia, estímulo anabólico naquele local. Só que se você treinou antes aí as costas, você tá com a sua fonte energética mais baixa, então você não faria o máximo necessário para estimular a hipertrofia muscular de ombro e de tríceps no outro dia. Você acabou de acordar, parecia que um trem passou em cima de você. Então, é por isso que Mike Mentzer falava que acreditar que essa rotina dividida pode ser um tiro no pé. Porque você não forneceu o descanso necessário para o seu sistema, para o seu subsistema. Porque quando você treina, mesmo que você treinou só costas, você pegou energia de todo lugar. Todas as fibras musculares do seu corpo quase que praticamente entraram em um nível de intensidade muito alta de contração para auxiliar o seu treino de costa.
E também, Mike Mendes falava que a sua força, quando você começa a treinar, que você é iniciante, a sua força aumenta cerca de 300%. Enquanto a sua capacidade de tolerar os exercícios e recuperar do estresse do exercício só aumenta 50%. Então vamos supor que você começou a treinar hoje. Então, é aquilo que eu já falei também em outras aulas e falei aqui nessa aula sobre esse processo de frequência e da recuperação. Quando você está treinando, você não está conseguindo colocar o máximo de intensidade nos seus exercícios. Você não tem aquele poder, aquela força. Então você começa a treinar, o seu nível de força vai subir. Só que como você não é muito forte, o seu nível de recuperação também sobe. Então pode ver que o iniciante ele começa a treinar, logo ele fica muito dolorido. Passou algumas semanas, a força dele tá alta, tá mais alta, só que ele fala que treina hoje, amanhã ele já não sente mais nenhuma dor. 2 dias depois também não tem nenhuma dor. Já se tolerou. Só que de acordo com o que você vai treinando, a sua força vai subindo. Só que o processo de recuperação, não. Ele não acompanha o nível da força. E aí chega uma hora que você se torna tão forte que aí você está aumentando as cargas, conseguindo colocar sistemas, conseguindo colocar mais esforço no seu treinamento, e no outro dia você está acordando bem dolorido. Você se tornou muito mais forte, a sua força aumentou. E aí já o seu processo de recuperação não consegue mais acompanhar. Existe uma grande lacuna de um para o outro. Porque enquanto Mike Mendes falava que a sua força aumenta cerca de 300%, a sua capacidade de recuperação se torna mais escassa, né? Aumenta só 50%. Então imagina, a pessoa que vai lá e treina costas, somente costas hoje, e ela é iniciante ou intermediário, e o nível de recuperação dela ainda está bom, no outro dia ela não está tão cansada, não parece que um trem passou em cima dela, que foi atropelada por um caminhão, então ela já poderia estar meio que pronta para treinar ombro e tríceps no outro dia. Só que quando um cara é muito forte, uma pessoa realmente coloca muita carga e consegue colocar muita intensidade de esforço, ele faz o máximo possível para estimular, para desgastar esse sistema energético e estimular a hipertrofia. E aí ele acaba muito com o sistema energético dele. E o processo de recuperação já não aguenta mais, porque foi muita força, muita intensidade. Aí ele tem que dar um espaço um pouco maior. Eu comparo isso daí sempre com os meus alunos, a questão de uma bomba. Se você pega uma bomba 4, uma bomba 5, uma bomba 10 e acende ela, deixa no piso e estoura, no máximo que vai fazer uma marcação ali no piso, ali naquele chão. Agora, então, na bomba 10 tem uma quantidade de energia acumulada, que quando ela explode, ela só vai fazer uma raladinha ali naquele local. Agora, se você pega uma dinamite e ela tem muito mais concentrada energia dentro dela e você acende, a energia que está dentro dela vai explodir. E a explosão é uma só. Pum, acabou. E aí, só que a dinamite agora ela é capaz de acabar com um quarteirão. Dependendo da intensidade da bomba, destrói a cidade, na verdade. Então, porque a energia é acumulada. Então, quanto mais energia acumulada, maior é o estrago que vai se fazer. E no nosso corpo, quanto maior é o estrago que vai se fazer, mais tempo de se recuperar vai ser necessário. Só para fechar essa questão aqui da frequência, eu vou contar como o Mike Mentzer via a questão da intensidade no treinamento. Todo mundo já percebeu ser mais fraco de um treino para o outro. Então todo mundo que treina musculação já notou essa questão de ser mais fraco de um treino para o outro. E isso demonstra que você precisaria de um tempo um pouco maior para se recuperar antes de treinar o outro grupo muscular. E Mike Mentzer fala como funciona essa questão do processo fisiológico da seguinte maneira. Imagina todo atleta que treina bem, toda pessoa que treina em alta intensidade, fez um treino de perna bem intenso numa sexta-feira. Quando a pessoa acorda no sábado, ele sente que está destruído. Foi atropelado aí por esse trem. Está cansado. E só que é sábado, é o final de semana, ele vai usar para descansar. Então ele descansa no sábado, ele descansa no domingo. E aí na segunda-feira ele acorda de manhã, ainda está realmente exausto. Ele se sente cansado. Só que a maioria das pessoas acabam indo treinar na segunda-feira. Muito descansado, parece que ainda juntou com o final de semana que ficou mais preguiçoso, parece que está com preguiça e o sistema energético não voltou ainda. E ele vai treinar naquele dia. Ele vai estar mais fraco. Geralmente muitas pessoas na segunda-feira acabam treinando, nem que se for peito aí, qualquer outro grupo muscular, e se sente um pouco mais fraco, desmotivado. Se ele fez um treino realmente intenso na sexta-feira de perna. Então nós temos que levar isso daí em consideração. E todo atleta que treina muito forte sabe disso que eu estou falando.
E aí Mike Mendes fala assim, vamos supor que na segunda-feira alguma coisa aconteceu e não deu para se treinar. E aí essa segunda-feira foi usada então ainda para descanso e recuperação. Como foi usado para descanso e recuperação, na terça-feira a pessoa se acorda melhor, mais motivada, com mais energia. Até segunda-feira, o corpo não conseguiu voltar aos estoques de glicogênio muscular de energia suficiente pelo estrago feito de um bom treino de pernas em alta intensidade da sexta-feira. Só que aí já na terça-feira, ele já está bem, já se recuperou. E aí a pessoa, se ela for treinar, ela ficaria encantada em conseguir colocar uma carga boa, treinar de uma intensidade alta e conseguir fazer ali as repetições que ela geralmente sempre faz, ou uma ou duas a mais. Até a terça-feira, então, significa que o corpo recuperou os estoques de glicogênio muscular, recuperou a fonte de energia, e assim a pessoa se tornou quem ela já era. Conseguiu treinar bem, mas ela praticamente era quem ela era antes. Ou seja, ela não hipertrofiou, ela só voltou aos estados da normalidade dela. E ela não hipertrofiou por quê? Porque na segunda-feira ela ainda estava desgastada, ela não tinha nem recuperado ainda, então não ia correr o processo de hipertrofia. Já na terça-feira, ela estava zerada, igual que ela era antes. Só que como era terça-feira ainda, não conseguiu ainda gerar o sistema de hipertrofia muscular, porque isso daí também demoraria um pouco de tempo para se gerar hipertrofia muscular. E aí, vamos supor então que a pessoa também não consiga treinar na terça-feira. Alguma coisa está acontecendo, ela não conseguiu treinar na terça-feira, causando um pouco mais de descanso aí, ela está fazendo a alimentação e descanso dela. Na quarta-feira, então, ela acorda com muito mais foco. E ela, se ela fosse treinar, ela iria treinar bem, só que ela ainda não conseguiu gerar uma boa hipertrofia muscular, porque os processos de hipertrofia muscular começariam a ocorrer aí da terça para a quarta. Então ela não conseguiu gerar hipertrofia muscular e acumular todo o glicogênio muscular ali necessário dessa hipertrofia muscular. O corpo estava num processo de adaptação. E aí vamos supor então que ela não vá treinar também na quarta-feira, voltando na quinta-feira. Quando ela vai treinar na quinta-feira, já deu tempo suficiente aí do treino de sexta, recuperar o glicogênio muscular, estimular a hipertrofia, fazer a hipertrofia muscular e compensar, né? Fazer uma supercompensação, acumulando mais ainda glicogênio muscular, porque o tanque de combustível, mesmo que o local foi estabilizado ali na coxa, você acumula mais glicogênio muscular. Lembrando, pessoal, que já existem vários artigos aí publicados que quem treina a perna estimula mais a hipertrofia do parte superior, porque existe um efeito indireto que eu já falei para vocês antes, e tem aulas, cursos grátis falando sobre efeito indireto, e a gente fala sobre efeito indireto. Então, você mandou estímulo hipertrófico por todo o corpo. Lógico que acumula mais localmente ali aquela hipertrofia muscular. Mas tudo foi estimulado uma hipertrofia para aumentar o volume muscular do treino de perna. E aí, quando você vai e todo esse tempo de descanso acumulou mais, deu mais hipertrofia muscular, acumulou mais energia por todo o seu corpo, se na quinta-feira a pessoa vai lá e treina a parte superior, ela ficaria encantada e abismada em aumentar, mas não uma, duas repetições, um pouco de carga em cada série, cada exercício. Ela ficaria encantada em conseguir aumentar 5, 6 e uma quantidade de peso, porque ela se tornou muito mais forte. Isso é o processo de supercompensação muscular que Mike Mentzer via. Como o estrago foi tão alto do treino de coxas na sexta-feira, todo esse tempo demorou para se acumular energia. E aí, quando estava acumulado mais essa energia, e você gerou hipertrofia e acumulou mais energia ainda, você então se tornou mais forte. E aí seus treinos iriam aguentar maior intensidade de carga, mais repetições, e você ficaria encantado em descobrir que realmente se tornou mais forte, estava super compensado e com um foco para o treino muito mais alto. Então, era assim que o Mike Mentzer via a questão da frequência. É claro que, eu preciso deixar claro para vocês, chegar nessa intensidade para dar essa uma semana de descanso aí, é para poucos e para quem realmente já está muito forte, para quem já é uma dinamite no treino. Para quem realmente consegue recrutar o máximo de fibras musculares e ativar o máximo de unidades motoras e usar o máximo de esforço no treinamento. Então é difícil chegar nesse nível, não é para todos, são mais pessoas experientes e atletas mais avançados. Mas essa é a questão que Mike Mentzer via. E está tudo detalhado no livro, no e-book que eu estou deixando disponível para vocês. Por isso que é importante ler e reler. E todos esses conceitos eu aprendi com o Mike Mentzer e eles são base, né,
até dos meus estilos de treino. E você tem que entender que no treinamento você tem os elementos de igual valor, né? Que é 50% e 50%. Um não se sobressai do outro. Você tem que entender esses elementos de igual valor, 50% e 50%. Uma dele é o treino. Você precisa treinar de forma eficiente, estimular a hipertrofia muscular. E o outro é o descanso. Descanso, a sua dieta. Você tem que se recuperar bem. Um fisiculturista, ele tem que fazer 100% de tudo. E ele tem que fazer 100% essa metade, que é o treinamento. Tem que treinar de forma eficiente, se dedicar ao treinamento. E a outra metade ele tem que fazer 100% também, que é descansar bem, evitar o estresse e se alimentar. O treino não produz o crescimento muscular, mas serve apenas para estimular o mecanismo de crescimento do corpo. É o corpo quem produz crescimento, mas só se não for perturbado durante o período de descanso suficiente. Por isso que eu expliquei para vocês como é que via esse treino de perna até se recuperar e fazer outro treino mais forte. Porque o corpo ele só produz o crescimento muscular se ele não for perturbado e você deixar o descanso suficiente nele. Então, esses são os elementos de igual valor, 50%. As pessoas podem estar questionando da seguinte forma, aquela questão assim, ó. Ah, mas não é 24 horas para recuperar, 48 horas, 72 horas começa a se perder força, né? Geralmente assim. Se é para quem treina em baixa intensidade, né? Porque não estimula o máximo desse estímulo de hipertrofia muscular. Pode ser aí para quem treina em baixa intensidade. Quem treina realmente de forma intensa, nota que depois de 72 horas, ou se der mais ainda, 96, 120 horas, ele se torna até mais forte. Porque a intensidade está tão alta que o corpo leva mais tempo para se recuperar. Então, geralmente você pode notar que é a seguinte forma: se você fizer os testes, você treinar em alta intensidade hoje, se você treinar bem, amanhã você vai lá e tenta fazer, você perdeu força. E aí no outro dia, 72 horas, se você for ver, você perdeu força. Pode fazer os testes, né? Eu já fiz por mim também, é assim. E aí, muita gente fica questionando que se der 72 horas sem treinar, eles começam a ficar mais magros, começam a perder massa muscular, ficar mais fraco, né? Eles falam assim. Mas isso é porque você não está treinando em alta intensidade. Porque quando você treina em alta intensidade, das 72 horas você vai fazer o seu teste, você está mais fraco. E aí você me fala uma coisa. Se você está mais fraco, como você nem começou a parte de recuperação para gerar mais hipertrofia muscular, como é que você pode pensar que você vai ficar perdendo massa muscular? Se nem o glicogênio muscular, fonte energética, para você se tornar igual, como eu expliquei na historinha antes, para você se tornar igual que você foi antes, não chegou lá. Então como que você iria ficar perdendo força e o volume muscular? Pode perceber que aqueles atletas como Dorian Yates, Mike Mentzer e alguns outros que se tem aí, tem... Agora eu não vou lembrar o nome, mas em uma outra hora eu posso falar. O Leroy Davis treina um atleta lá que eu não lembro o nome. Você pode ver que esses caras que treinam em alta densidade são empedrados, eles têm uma musculatura empedrada. Aquele pessoal da década de 90 lá, pode entrar no YouTube e ver ali que eles tinham tanta intensidade de esforço, de sobrecarga, né, como o Ronnie Coleman, que parecia que eles eram empedrados, são diferentes da musculatura. Esses caras, assim, ficavam 3, 4, 5 dias, uma semana sem treinar, parece que nada acontecia no corpo deles, porque ele era empedrado. Agora, se você não estimula a alta intensidade, aquela galera que vai pra academia e treina, faz um treino fofo, eles ficam 2, 3 dias sem treinar, realmente, aí já vai começar a perder massa muscular, porque no outro dia já se gerou a supercompensação, 2 dias depois já está bem supercompensado, se ele não treinou de novo, já começa o corpo a se degradar. Então tem que entender esses conceitos. Agora, quando você treina em alta intensidade, 72 horas depois, você nem recuperou direito ainda do seu sistema energético, nem gerou hipertrofia. Se você estiver mais fraca, é porque você não recuperou o sistema energético, não porque você está perdendo. É diferente entender esses conceitos. E quando o Mike Mentzer compreendeu essas questões de frequência, de processo de recuperação do sistema energético, ele passou a treinar os alunos dele, os atletas dele, em vez a cada 48 horas, ali 72 horas, ele começou a treinar os clientes deles a cada 96 horas, os mais fortes, é claro, os atletas que treinaram de forma mais intensa, a cada 96 horas a 120 horas. Então olha para você ver que loucura, né? Mike Mentzer via dessa forma a questão de treinamento de alta intensidade dele. Partindo do princípio aí de saindo de frequência,
nós entramos então no princípio de especificidade. Esse princípio de especificidade precisa realmente ser bem entendido. A lei da causa e efeito, que é o que a gente explicou nos primeiros princípios aí, afirma que uma entidade pode agir apenas de acordo com a sua natureza e não pode agir de outra forma. Os efeitos do treinamento são específicos ao tipo de treinamento utilizado. As demandas específicas impostas ao corpo resultam em ajustes neurofisiológicos específicos. O que Mike Mentzer quer dizer assim? O estilo do seu treino tem uma especificidade. E esse treinamento é específico para um resultado, para um determinado objetivo. Ou seja, quando você está no princípio de especificidade, cada exercício tem a sua especificidade também. Só que quando você está no estilo de treino, você vai receber daquele treinamento algo específico. Se você quer treinar a sua força e volume muscular, você tem que fazer um treinamento específico para aumentar a força e volume muscular. Se você quer aumentar a sua resistência, você tem que fazer um treinamento específico para aumentar a sua resistência. Então você precisa entender essa questão. Não tem como você treinar futebol para jogar vôlei, para jogar basquete. Porque os estilos são diferentes, né? Os estímulos de contração musculares, as formas de corrida são diferentes. Se você quer ser o melhor jogador de futebol, você tem que treinar futebol. Você não consegue treinar futebol para melhorar suas capacidades específicas para jogar vôlei, para jogar basquete. São estilos de treinos diferentes, então você tem que colocar isso daí em entendimento. Outra parte da especificidade que eu quero dizer para você: por que você não pode ficar sempre trocando de exercício? Porque cada exercício tem uma especificidade também, né? Então, vamos supor, você vai lá e está fazendo um exercício para peito, né? O seu treinamento, e de repente você vai colocar algum outro exercício. Você precisa ficar um tempo também realizando esses exercícios para você se ajustar na carga, conseguir recrutar a unidade motora suficiente para recrutar aquelas fibras musculares daquele grupo muscular do exercício, né? Porque se você ficar trocando tanto, às vezes quando você começa lá, vamos supor, você só faz de tríceps, pulley e uma máquina de tríceps, que é o que acontece muito aqui. Quando você vai lá e ficou um tempão fazendo isso, e você coloca tríceps testa, ao primeiro momento você não vai conseguir colocar o máximo de carga. Porque você não faz aquele exercício há muito tempo. Então você precisa desenvolver uma especificidade daquele movimento. E aí, com 2, 3 semanas, você começa a notar que sua carga sobe muito, a intensidade subiu, porque você está recrutando mais unidade motora para realizar as contrações musculares daquela forma. Isso é o princípio também de especificidade. E quando você entende essas questões, você começa a entender de forma melhor esse conceito da especificidade, principalmente quando se fala do sistema energético, desses ajustes neurofisiológicos específicos ao estilo de treino. Então, quando você está precisando queimar mais calorias e perder mais gordura, você precisa ajustar o seu treino de uma forma com que vai auxiliar isso daí. Você tem que ajustar os seus treinos aeróbicos de baixa intensidade. E esses treinos aeróbicos de baixa intensidade não vão lhe fornecer a especificidade de um treino que é voltado para hipertrofia e força muscular. Um treinamento específico de forma anaeróbica. Eles são diferentes. Então é muito importante entender essa questão. E para melhorar a sua necessidade, o treinamento deve envolver você em atividades específicas projetadas para fazer exatamente o que você quer. Então, você tem que compreender esse princípio de especificidade. Pode perceber aí que as naturezas específicas de cada estilo de treino mudam. É por isso que muita gente não tem resultado com um treinamento de alto volume, parecendo mais um aeróbico. Muitas pessoas podem pensar da seguinte forma: o fulano de tal treina 2 horas por dia, faz um monte de exercício e teve resultado. E sim, mas olha só, o treinamento dele é musculação, tem a contração e extensão, são treinos de contração muscular forte. Só que olha só, esse fulano de tal, você está comparando às vezes provavelmente um atleta, um cara bem desenvolvido, ele tem uma individualidade biológica a responder ao treinamento de contração e extensão da musculatura, onde ele coloca uma carga ali mediana e responde.
Esses caras, eles são dotados, eles são realmente voltados ao estilo desse esporte mesmo. A individualidade, a genética dele é muito específica para desenvolver o volume muscular. Então, eles são atletas, por isso que não se pode comparar alguma outra pessoa. Mas lembrando mais que quando você treina de forma realmente certa, na especificidade do treinamento de forma certa, essa pessoa, como o Mike Mentzer dizia, provavelmente teria chegado ao volume muscular ou desenvolvido até mais antes. Então ele teria ganhado mais força, mais volume muscular mais cedo do que tanto tempo que ela demorou. Ou até desenvolvido mais ainda, se tornado maior, mais forte, mais densa, mais empedrada na musculatura se tivesse feito um treinamento específico da forma correta para aquele objetivo que ela estava buscando. É muito difícil. Também o Mike Mentzer relata que um atleta que chegou e se tornou campeão fazendo um estilo de treino de baixa intensidade, com um longo volume de treino, se esforçou ali diariamente, e aí ele foi campeão porque a individualidade biológica dele permitia ele ser campeão. Então o Mike Mentzer até relata que um atleta que ficou aí, fez todo o seu processo de desenvolvimento muscular treinando várias horas por dia, esse atleta, quando ele chega e você pergunta para ele o que ele fez, ele fala tudo o que ele fez e fala que se você fizer exatamente o que ele acabou fazendo durante toda essa caminhada, você ganharia os mesmos resultados que ele, conseguiria desenvolver força e volume muscular porque ele conseguiu. Mas isso não acontece. Muita gente tenta fazer isso daí, a maioria das pessoas tentam fazer isso daí e não consegue o resultado. Por quê? Porque são individualidades biológicas diferentes. E aquele cara tinha uma individualidade biológica a responder. Só que ele responderia melhor se tivesse treinado de forma específica no método de treinamento correto, ele teria desenvolvido mais ou melhor. É isso que Mike Mentzer sempre falava sobre o princípio de especificidade. Então você não deve se comparar a um outro indivíduo e você também tem que ter ciência, ser ciente de conseguir treinar de formas específicas para o resultado que você quer. Pense no que você deseja treinar, pensa no objetivo que você gostaria de conquistar e adote um programa de treino específico e apropriado para esse seu objetivo. Entendido esses conceitos até aqui, nós chegamos então no processo de adaptação. Esse princípio de treinamento de alta intensidade, que é o sexto de Mike Mentzer, a adaptação é de extrema importância para se entender. No treinamento, no corpo humano, nós falamos também de reajuste. A adaptação pode ser entendido como reajuste, porque o corpo está sempre tentando se reajustar, né? Gerar uma adaptação, sempre tentando se reajustar. Se você for treinando, estimulando a sua força e hipertrofia muscular, seu corpo vai se reajustando. Se você parar com tudo, seu corpo vai se reajustando, porque ele não vai ficar usando uma coisa ali que ele não está precisando. Ele usa energia para fazer outras questões no corpo e te manter vivo. Se você deixar o seu braço mobilizado, que você quebrou ele, deixar ele muito mobilizado ali, logo você vai perceber que ele vai se definhando, porque seu corpo está se reajustando, ali não tem movimento, não precisa de energia, ele vai fazendo reajustes. Então, é extremamente importante entender essa questão da adaptação, no nosso caso, reajuste. E o que o Mike Mentzer falava sobre isso? Que a contração muscular é a adaptação do corpo ao estresse do exercício de alta intensidade. Então, quando você vai ganhar hipertrofia muscular, significa que seu corpo está se reajustando, está se adaptando aos processos do treinamento de alta intensidade. O objetivo do treino de alta intensidade é obter uma resposta adaptativa do corpo. Então, por que você treina em alta intensidade? Você treina em alta intensidade porque você está procurando obter uma resposta adaptativa do corpo, que a resposta qual é? A hipertrofia e o volume muscular. Você se tornar mais forte e se tornar maior. Então, esse é o processo de adaptação de um treinamento de alta intensidade. Por isso que nós treinamos em alta intensidade, para ganhar mais força e volume muscular. Mesmo aqueles que treinam de um volume maior, como a gente falou, pode perceber que em certos momentos eles estão colocando carga, estão se esforçando, mesmo que eles param 2, 3 repetições antes da falha muscular, eles fizeram contrações de uma certa forma com intensidade mais alta, 80% aí. E isso já vai estimular os processos adaptativos do corpo em relação à força e volume muscular. O estresse é o denominador comum de todas as reações adaptativas do corpo.
Nós vamos começar a entrar, então, num processo de adaptação do corpo voltado para princípios da fisiologia do estresse. Mike Mendes estudou também, um grande autor, e eu comprei um livro desse autor, falo bastante com eles para você, que é o Estresse da Vida, Tensão da Vida, né? Que é de Hans Sale. E Hans Sale foi um médico, um pesquisador sobre a fisiologia do estresse, que explicou para a gente detalhadamente como que funciona todo o estresse. Então, o estresse é um denominador comum a todas as reações adaptativas do corpo. Seu corpo vai se adaptar quando receber um estresse, quando receber um estressor. Eu tenho até post, a gente já fala sobre isso, eu sempre falo, que debaixo do sol tudo é estresse. A princípio, como funciona o estresse então? A princípio, o estresse nos assusta. E depois, nós nos acostumamos. Sempre funciona assim. E nós passamos isso na grande pandemia, pessoas que pegaram o Covid, com essa questão. A princípio, um estresse, quando ele entra, um estressor, o vírus, ele assusta o corpo, ele acende um alarme do corpo. Né? Então, aí depois o corpo vai se ajustar a isso, se adaptar e tolerar. Independente da forma que o estresse assuma, a resposta do corpo ao estresse é sempre a mesma, que é a chamada da síndrome da adaptação geral. Ou seja, olha só, quando nós pegamos um vírus, como aconteceu aí que a gente viu na pandemia, quando a gente pega uma gripe, essa gripe ela vai lá e acende um alarme no corpo, ela assusta o nosso sistema fisiológico. E aí o seu corpo vai gerar uma adaptação àquilo. Isso é chamado da síndrome de adaptação geral. E aí depois que seu corpo se ajustou àquilo, mesmo que você volte a pegar o vírus, uma gripe comum aí, você tende a tolerar melhor, porque seu corpo se ajustou e tolerou aquilo lá, ele se protegeu daquilo. Da mesma forma o treinamento de alta intensidade. Quando você faz um treino de alta intensidade, o seu corpo é assustado por aquele treinamento de alta intensidade. E aí o seu corpo é assustado. Devido a esse susto, o seu corpo vai se adaptar e se ajustar àquela intensidade. O seu corpo nunca vai criar algo além daquela intensidade. Por isso você sempre tem que estar evoluindo. Princípio de progressão de sobrecarga dos treinamentos. Porque o seu corpo não vai criar uma adaptação a muito mais além daquela intensidade. Não faz sentido para ele. Vai gastar muito mais energia fazendo algo que ele nem conhece, que ele não provou. Então ele vai lá e se ajusta somente um pouco mais daquela intensidade para tolerar aquele agressor. E aí, se você fizer aquela mesma intensidade do treinamento, que acontece que as pessoas param de aumentar a intensidade dos treinos. E aí, quando você vai lá e faz a mesma intensidade, o corpo está ajustado àquilo. Ela não desgasta o sistema energético, ela se recupera de forma mais rápida, ela não precisa mais gerar hipertrofia. Não precisa aumentar mais do que isso, porque ela já está tolerante àquilo. Então, esses são os princípios que sempre funcionam da mesma forma. A síndrome da adaptação geral, que irá manter o estresse sob controle e se adaptar, se o mesmo não for tão longo, tão intenso e tão frequente. Então, Hansen também falou isso na síndrome de adaptação geral, que o seu corpo vai ter a normalidade, vai conseguir se ajustar se o mesmo não for tão longo, tão intenso e tão frequente. Pode perceber que aquelas pessoas que treinam de forma tão longa, desgastando o sistema energético, se treina de forma tão intensa, sem dar o sistema recuperação ao corpo, deixando o treino muito intenso com muita frequência, logo eles vão entrar numa síndrome chamada de overtraining. Aí a pessoa vai ter todos aqueles sintomas do overtraining, que é desgaste, fadiga, pressão arterial elevada, batimento cardíaco desregular, perde o tesão da vida, perde o tesão da parte de libido, porque ele já está entrando em overtraining, desgastando muito o sistema dele, o sistema não está conseguindo fazer a adaptação. E aí, para estimular o processo de adaptação, o estresse ao qual estamos expostos deve ser intenso, mas também deve ser breve e pouco frequente, para não esgotar as reservas de energia que permite supercompensar. Então, o que acontece com isso daí? Se você quer gerar hipertrofia e força muscular, você manda um estresse em alta intensidade. Coloca uma intensidade acima do que você tolera. Também não é aquela ao extremo, mas a intensidade acima do que você tolera. E aí você não pode deixar isso ser muito longo, muito breve, porque senão você vai se desgastar e você vai entrar em exaustão. E também não pode ser muito frequente, porque você tem que dar tempo suficiente para o seu corpo se reajustar, recuperar seu sistema energético, se fortalecer, e aí depois você vai lá e tenta colocar um estímulo maior, porque aí você já está tolerante àquela intensidade. E isso é para tudo. Aí seu corpo super compensou.
E isso é para tudo, pessoal, até mesmo do que a gente viu. Quando a gente pegava o Covid que aconteceu aí, quando a gente pega uma gripe, o nosso sistema está sendo atacado por uma quantidade X de invasor, né, que é o estressor. E aí, se não for tão alta, não for uma carga viral muito alta, que é o que aconteceu aí no Covid, nós vamos só ter tempo, só dar o tempo, se recuperar, descansar para o corpo fazer uma recuperação, uma adaptação daquilo. O nosso sistema imunológico atacar os invasores, acabar com eles e gerar uma proteção que, se chegar a mais, eles estão prontos ali na linha de ataque para não deixar desgastar o nosso sistema. Aí a gente nem pega mais, ou se pegar, os efeitos são bem mais baixos. Por isso da importância da vacina. Os efeitos são bem mais baixos, não vai fazer a gente sofrer, porque o corpo já tem uma adaptação, já está preparado para aquilo, correto? Então funciona da mesma forma. Agora, se você não está preparado para aquilo, e aí você recebe aquela carga viral extremamente alta, e ela é com muita frequência, e ela fica por longo período de tempo, é o que chegou a acontecer com a maioria das pessoas, exaustão e levou à morte. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Muitos que se prepararam, eu sempre estou dando exemplos aqui do Covid, porque é o que a gente viveu recentemente. Aquelas pessoas que pegaram Covid, dava 2 semanas, elas não estavam melhorando, o que aconteceu? Frequência muito alta daquele invasor. E o corpo ia entrar em exaustão. É o que a gente acontece também no treinamento. Treinamento com intensidade muito alta, muito frequente, não dá descanso, vai começar a entrar em overtraining. E isso vai levar a uma exaustão e pode acontecer vários outros problemas. E isso é para tudo. Então o exercício físico também é um estressor. E por isso que eu estou falando, ó, parte da ciência médica. Eu estou dando alguns exemplos aqui de questões de saúde com o vírus, mas é porque parte da ciência médica. Então, como que funciona isso? A reação do corpo, a síndrome da adaptação geral, consiste em 3 estágios. Foi que Hansen, o pesquisador médico, trouxe para a gente com 3 estágios. Primeiro, você tem uma reação geral de alarme. Então, você pegou um estressor, o vírus ou o treino, ele é um estressor, causou um alarme no nosso corpo, assim, ó, aconteceu alguma coisa, vamos se adaptar a isso. Aí depois, no segundo estágio, é a resistência. Então, seu corpo vai se ajustar, vai se adaptar àquilo. Entendeu? Aí você está num processo de resistência. E sempre é ideal ficar nesse processo. A gente gera um alarme e se torna resistente. Gera um alarme e se torna resistente. Gera um alarme e se torna resistente. Se você gera um alarme e você não consegue gerar essa resistência e aciona mais alarme ainda, você vai para o terceiro nível, que é o estágio de exaustão. Se o estresse permitir, você então vai realmente para o terceiro nível, e essa exaustão pode até levar, em alguns casos, até a morte. Que a gente ficou muito fadigado, ou debilitar muito, passar muito mal, ficar muito cansado. Aí ter todos aqueles outros efeitos que eu falei para você. Às vezes não chega a exaustão total de chegar a uma falência, mas você fica cansado, debilitado, perde a libido, perde a tesão pela vida, batimento cardíaco irregular, enfim, várias outras coisas podem acontecer. Então, por isso que um treinamento, nós temos realmente que entender a questão de adaptação. Entendido a questão de adaptação, nós vamos para a progressão, que é o último princípio do treinamento de alta intensidade, os princípios Haviduri. A progressão, como você sabe até aqui, ou como você já sabe, você precisa treinar em alta intensidade, deixar o seu corpo se ajustar a essa intensidade. Você deve fazer um treinamento de forma específica para o resultado que você quer, deixar o seu corpo se adaptar e se ajustar àquilo, não dando tanta frequência, e até chegar ao processo de querer ver as suas progressões. E como você sabe que se você está progredindo ou não, né? Então, Mike Mentzer sempre questionava da seguinte forma: como você sabe se o treinamento de alta intensidade, como você sabe se está treinando intensamente o suficiente para estimular os seus músculos a crescerem mais e mais forte? Como você sabe se está treinando com a frequência ideal para permitir a produção do crescimento muscular que está estimulando? Essas questões, Mike Mentzer sempre tentava fazer o aluno dele pensar e questionava todo mundo. Como é que você vai saber isso daí? Se você está progredindo ou não. Você precisa saber se está progredindo. A maioria das pessoas, elas acham que para saber se está progredindo ou não é subindo o peso na balança. Então, aqueles atletas, fisiculturistas, ou pessoas que querem ganhar volume muscular, quando entram dentro da academia, a primeira coisa que faz é ir lá na balança pesar. Já tem vários casos na academia assim. Eles vão lá na nossa salinha de avaliação para pesar, para saber se aumentou o peso ou não.
Só que isso não é eficiente para saber se você está progredindo ou não. Porque se vamos supor, o Mike Mendes até dá um exemplo, vamos supor que você ganha 30 quilos de massa muscular pelo período de um ano. Olha só, 30 quilos de massa muscular pelo período de um ano significa que você realmente é bem evoluído. Você tem genética para isso. E foi um resultado muito satisfatório. Só que se você divide esses 30 quilos pelo período de um ano, quebrando em 360 dias do ano, isso praticamente dá cerca de 8 gramas por dia. E é muito pouco. Então, se você vai ali, você não consegue saber se você está evoluindo em ganho muscular ou não. Porque o crescimento muscular é muito baixo, ele é muito pouco. Que se você subisse 8 gramas, né, por dia ali, se você subisse na balança, ela nem iria registrar esse ganho. E aí vamos supor que você está ali e aí você fez um cardio a mais nesse dia, você cortou o cabelo, né? Você fez alguma coisa e perdeu um pouco de peso, porque aí do seu corpo mesmo, alguma coisa aconteceu. Você suou mais ou cortou o cabelo ou sei lá o que. Você sobe na balança, vai registrar até uma perda, né? Acaba diminuindo esse seu peso em vez de ganhar. Então, subir na balança não é o melhor jeito, o melhor parâmetro para saber se você está ou não progredindo. Esse é um detalhe que o Mike Mentzer falava. Então, não é a forma mais correta. A não ser por um período longo de tempo de subir na balança. Mas não é a forma mais correta. Então, qual seria a forma mais correta, né? Que a maioria dos fisiculturistas é o que eu acabei de falar. A maioria dos fisiculturistas usa uma forma não tão eficaz. Eles usam a balança para verificar a progressão dos seus resultados, que é o que eu acabei de explicar. Se esse não é, então, a forma mais ideal para você ver se você está ou não progredindo, qual é, então, o padrão de medida correto para determinar seu sucesso ou fracasso de treino para treino? O padrão mais apropriado a ser usado para avaliar o progresso do treino é o padrão de força. Você precisa, então, registrar sua força. A musculatura, como eu falei até aqui, você vai desgastar seu sistema energético, vai debilitar ele, aí seu corpo vai reestruturar a volta energética de glicogênio muscular, aí estimula a hipertrofia, né, que ela já estaria estimulada, aumenta a hipertrofia muscular e acumula mais energia. Se acumulou mais energia, você aumentou sua força. E aí, se você aumentou sua força, vai aumentar a questão de carga, você vai aumentar as repetições, porque você se tornou mais forte, tem mais energia. E aí você vai sempre impondo mais demanda de intensidade no seu treinamento. Então você precisa avaliar se você está ficando mais forte de treino para treino. E como você vai fazer isso? Perceber só pela cabeça não dá. Isso te burla. Você precisa registrar, fazer anotações. A melhor forma de você saber se está ou não progredindo é criando uma agenda de treino, um diário de treino. Fazer a anotação dos exercícios, cargas e repetições. Só assim você vai saber se você está progredindo ou não. Você deve impor uma demanda maior aos músculos para estimular a resposta adaptativa. Tudo que eu falei até agora está atrelado de um princípio ao outro. Pode ver que toda vez que eu falava de um princípio, você achava um ponto de ligação com outros. O aumento da força normalmente precede o aumento do tamanho muscular. Portanto, anote as cargas e repetições. Pode acontecer de você ganhar volume muscular e depois força. Pode. Mas na maioria das vezes, o que acontece é que você aumenta a sua força e depois você aumenta o volume muscular, que é o processo de adaptação. Então, se você está registrando aumentos de força muscular e conseguindo aumentar a sobrecarga e repetições, ou ambos, significa que você está no caminho certo, você está progredindo. A resposta que você vai ter de hipertrofia muscular já é de acordo com a individualidade biológica de cada um. Cada um responde de uma maneira, cada um responde no seu tempo. O quão forte o indivíduo ficará ou quanto tempo levará para ganhar o tamanho são fatores difíceis de prever, pois são questões ditadas principalmente pela genética de cada um. Esse é o princípio de treinamento de alta intensidade. Se você quer saber se você está progredindo, você tem que registrar sua força e volume muscular. E você, o quanto tempo você vai ficar mais forte, é uma coisa determinada pela sua individualidade, sua genética. Mas você tem que estar treinando princípios específicos daquele estilo de treino para estimular isso. E para saber quanto tempo você vai ganhar de volume muscular, quanto que você ganharia, é algo muito difícil de se dizer e de se prever. O que pode se garantir é que o treinamento de alta intensidade voltado para se gerar força e volume muscular,
a resposta a isso é imediata. Então você treinou força para estimular isso daí, já na hora já acionou seu sistema fisiológico para ganhar força e volume muscular. É imediato. Só que os resultados para ser vistos e aparente levam mais tempo. Isso já é um fator da individualidade biológica de cada um. Mas se você está aumentando sua força, você está no caminho certo. Pode ser que você passe ali 2, 3 meses sem ver o aumento do volume muscular. Só que aí de repente você aumenta o seu volume muscular daqui de uma vez. Porque isso daí já é um processo fisiológico da individualidade biológica mesmo. Cada um é de uma forma específica. Aquilo que eu falei antes. Alguns respondem de forma mais rápida, outros de formas mais devagar. Alguns se recuperam de forma mais rápida, aqueles que se recuperam de forma mais rápida vão ver o aumento do volume muscular mais rápido. Aqueles que demoram mais, vai demorar um pouco mais. Mas se a força está aumentando, significa que você está no caminho certo. Espero que vocês conseguirem entender as ideias do treinamento de alta intensidade. Esses 7 princípios do treinamento de Mike Mentzer. Esse foi o mais longo porque é o que eu tenho mais detalhe, essa é a minha base, esse é o meu ponto de referência. Mike Mentzer, a forma com que ele pensava, que me agrega muito, gosto muito dele. Arthur Jones e Dorian Yates. Mas ele foi a minha base da árvore genealógica, então tudo que eu estudo, a maioria voltada nele, questão do fisiculturismo. Ouço muito também Arthur Jones, só que Arthur Jones ali tem 46 princípios, se eu fizesse 46 princípios ia ficar extremamente muito longo. Tem que quebrar todos eles um dia em outras aulas e tentar explicar todos para vocês. Só que de Mike Mentzer era 7, e aí eu consegui colocar a ideia toda aqui, mas lembrando, tem um e-book que eu deixei disponível, é extremamente importante, fator de aula complementar aqui pra gente, tá ok? Então estudem e leiam o e-book que eu deixei para vocês aí, dos princípios de treinamento Heavy Duty. Agradeço a todos, obrigado aí, espero vocês na nossa próxima aula, um abraço e fiquem com Deus.